Deixa eu dar exemplo dos dois aqui, hein? Primeiro, representação do ofendido. Essa representação do ofendido, ela é exigida, por exemplo, no crime de ameaça. No crime de ameaça, depende de representação do ofendido. Outro exemplo, no crime de lesão corporal de natureza leve, ou no crime de lesão corporal culposa, depende também de representação do ofendido. São alguns crimes que, por expressa previsão legal, dependem de representação do ofendido. Mas sobre essa representação, há algumas perguntas a fazer. Qual o prazo? Qual é o prazo dessa representação do ofendido? Respondo a vocês, preste bastante atenção. Olha o prazo que a vítima tem para representar. Esse prazo é de 6 meses. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. 6 meses não é 6 meses a contar do crime, minha gente. É 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Então, se agora eu sou ameaçado por uma pessoa que está encapuzada, não sei exatamente quem é aquela pessoa, não vejo o seu rosto, o prazo ainda não está contando. O prazo de 6 meses começa a contar do conhecimento da autoria. E lembre-se por um detalhe, hein? Esse prazo é um prazo penal. Se é um prazo penal, significa que ele conta o dia do começo. Se conta o dia do começo, exclui o dia do final. Tudo bem? É prazo penal, portanto, conte o dia do começo. Outra coisa importante, essa representação do ofendido, ela tem uma forma prevista em lei? O que você acha? Será que tem alguma forma prevista em lei? Não. Não tem forma prevista em lei. Ela pode ser feita de qualquer jeito. Ela pode ser feita por escrito, ela pode ser feita oralmente. A representação do ofendido não tem forma prevista em lei. E outra pergunta importante, meus amigos, e em caso de morte, hein? E se a vítima, por exemplo, querendo representar contra o agressor, está indo para a delegacia de polícia, quando é atropelada e morta por um caminhão? A vítima morreu. O que acontece com o direito de representação? Morre junto com ela? Não. Veja só o que acontece. Em caso de morte da vítima, o direito de representação é transmitido para o CADI. CADI. C-A-D-I. Em caso de morte, o direito de representação passa para o CADI. C-A-D-I. O que é C-A-D-I? O que é CADI? Eu explico para vocês. São as iniciais de 4 pessoas. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. São essas 4 pessoas. Então, em caso de morte, minha gente, o direito de representação passa para o CADI. C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Exatamente nessa ordem. Nessa ordem. Tudo bem? E uma última pergunta sobre essa representação. Ela pode ser retratada? Será que a vítima pode voltar atrás? A vítima então foi à delegacia, fez a representação. Ela pode se retratar? Ela pode voltar atrás? Bem, meus amigos, sobre isso existe uma regra e uma exceção. A regra é a seguinte: ela sim pode ser retratada sim, a representação ela pode ser retratada. Mas até que momento? Até que momento? Até o oferecimento da denúncia. Então a vítima ela pode se retratar dessa representação, então a vítima pode voltar atrás dessa representação até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Mas qual que é a exceção? Eu falei da regra. Então, via de regra, o rapaz, por exemplo, que apanhou da namorada e representou na delegacia, ele pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Mas qual a exceção? Qual a exceção? Lei Maria da Penha. Meus amigos, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, nesses crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, a vítima não pode se retratar na delegacia. A vítima, por exemplo, isso acontecia muito na prática, a mulher, vítima de violência doméstica, ia para a delegacia e representava contra o marido. No dia seguinte, voltava ela com outro olho inchado e se retratava daquela representação. Isso não acontece mais no Brasil. A representação, nesse caso, feita pela mulher, vítima de violência doméstica ou familiar, só pode ser retratada perante o juiz. Olha a diferença. A mulher, então, vítima de violência doméstica, não se retrata mais da representação na delegacia de polícia. Não pode mais. Ela só se retrata dessa representação perante o juiz, na frente do juiz.
antes do recebimento da denúncia. Deu para entender? Então, com relação à retratação da representação, temos a regra e a exceção. A regra é que ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. A exceção está na Lei Maria da Penha, que diz que a vítima só pode se retratar na frente do juiz, perante o juiz, antes do recebimento da denúncia. E para terminar esse primeiro bloco, uma última coisa. E a requisição do ministro da Justiça, hein? Ela é exigida em quais crimes? São raros crimes. São poucos os crimes que dependem de requisição do ministro da Justiça. São poucos os crimes. O exemplo mais famoso é o crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, crime contra a honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro depende de requisição do ministro da Justiça. E são só duas perguntinhas que eu vou fazer sobre essa requisição. Primeira pergunta, tem prazo? Essa requisição do ministro da Justiça tem prazo? Será que tem prazo, como a representação, que é 6 meses? Respondo a vocês. Não tem prazo. Requisição do ministro da Justiça não tem prazo. Ela pode ser feita enquanto o crime não estiver prescrito. Então, enquanto o crime não prescrever, o ministro da Justiça pode fazer essa requisição. E tem uma segunda pergunta. Ela é retratável? Será que o ministro da Justiça que a fez pode se retratar? Pode voltar atrás? Respondo a vocês. O Código de Processo Penal não disse nada. O CPP não disse nada. Portanto, meus amigos, fica a cargo da doutrina. E a doutrina diz que é irretratável. Que o ministro da Justiça não pode se retratar. Portanto, requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça ela é exigida em alguns crimes muito de menor número. Mas, por exemplo, o caso principal é o crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Falei que essa requisição do ministro da Justiça ela não tem prazo. Ela pode ser feita enquanto o crime não estiver prescrito. E acabo de falar para vocês que, embora o Código de Processo Penal nada fale, a requisição do ministro da Justiça ela é irretratável, segundo a doutrina, ela é irretratável. Tudo bem, meus amigos? Portanto, encerrado esse primeiro bloco, encerrado o tema do dia, vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm para nos perguntar com relação ao tema de hoje? Com relação ao tema ação penal pública? Falei de ação penal pública incondicionada e condicionada? Vamos ver então o que os alunos têm a dizer, têm a perguntar sobre isso. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, chegamos então ao segundo bloco do programa de hoje. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. E nesse bloco, alunos de todo o Brasil vão poder fazer as suas respectivas perguntas sobre o tema do dia do programa de hoje, que é a ação penal pública. E não só alunos de todo o Brasil podem nos perguntar, você também pode mandar a sua respectiva pergunta. Basta entrar na internet e acessar aí o nosso e-mail, o nosso endereço eletrônico. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Mande sua dúvida, mande sua sugestão, mande sua opinião, estaremos aí dispostos a responder quaisquer indagações. Mas vamos ver as perguntas que me foram feitas no programa de hoje? Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Pergunte ao professor. Professor Flávio, qual a ação penal nos crimes contra o costume? Ah, meus amigos, esse tema mudou. Esse tema mudou recentemente. Mudou recentemente em agosto de 2009. Foi alterado pela Lei 12.015 de 2009. Os crimes contra os costumes. Os crimes contra a liberdade sexual. Qual é a ação penal dos crimes contra os costumes? Olha, meus amigos, até agosto de 2009 eram crimes de ação penal privada. Normalmente, nesses crimes como, por exemplo, o estupro, o atentado violento ao pudor, que existia até agosto de 2009, a vítima tinha que processar o criminoso através de uma queixa-crime. Pois é, agora mudou. Agora tudo mudou. Primeiro, o atentado violento ao pudor não existe mais. Aquele artigo 214 do Código Penal, que eu estudei tanto na faculdade, não existe mais. Não existe mais o atentado violento ao pudor.